Por que que o rico fica cada vez mais rico, ou no mínimo mantém um padrão de riqueza, e o pobre fica cada vez mais ferrado, ou no mínimo não sai daquele padrão de pobreza? Cara, isso é verdade na prática, né? Diego Pragana aqui com você. Vamos para mais esse conteúdo que eu com certeza vai acrescentar na minha vida e na sua. Qual o hábito do rico que deixa ele cada vez mais rico? Primeiro, são muitos, né? Mas eu vou dizer coisa que consegue conectar com a nossa realidade, coisas que nós conseguimos aplicar na nossa vida, por mais que sejamos hoje considerados pobres, financeiramente falando, mas se a gente aplicar isso, porque a grande maioria dos ricos que hoje que consegue manter uma consistência na sua fortuna, eles vieram da pobreza, aplicando as coisas corretas, se tornaram ricos e foram com a mentalidade correta e conseguiram manter a riqueza. Então é por isso, foi esse entendimento que eu cheguei depois de pesquisar bastante a respeito, e é isso que eu tenho tentado aplicar na minha vida. Primeiro hábito, não necessariamente nessa ordem de prioridade, mas um hábito que o rico consegue adotar para ele e que depois que fica rico consegue manter isso com muita tranquilidade, é o fato de não precisar dar satisfação para ninguém. Não preciso ostentar o que eu tenho. Eu não estou nem aí para o que as pessoas acham da roupa que eu estou vestindo, porque que tem que ter o símbolozinho aqui. Então o rico, ele adota esse tipo de comportamento porque ele já é autossuficiente naquilo que ele construiu. E aí por isso que eu falo, dá para conectar, não dá? Porque qual o maior problema nosso hoje? Um dos maiores problemas nossos hoje, que ainda não atingimos um nível que almejamos financeiramente falando, por exemplo. A gente quer mostrar para os outros que nós estamos bem. Então muitas vezes vamos usar roupas que nem está dentro do nosso padrão, vamos comprar um carro que muitas vezes nem podemos pagar. E por que que o rico se tornou rico? Ele não fazia isso depois que ele teve o entendimento, depois que ele adquiriu o entendimento de como ele faz, qual o processo que ele tem que passar para adquirir a riqueza, para construir algum tipo de riqueza. Ele parou de adotar esses comportamentos que só quem adota são pobres. Você já viu rico colocar jogo de roda do tamanho do mundo num carro só para mostrar para os outros? O pobre coloca um jogo de roda do tamanho do mundo no carro, eu já fiz isso, que é para chamar a atenção, e só quem vai se impressionar é outro pobre. Presta atenção nos homens mais ricos do mundo hoje. Mark Zuckerberg, olha as roupas que o cara usa no dia a dia, calça jeans, camisa preta, que você não faz ideia de qual é a marca, deve ser muito cara, mas ele não precisa mostrar para ninguém. O Steve Jobs andava clássico. Bill Gates, ninguém nem vê. Ninguém nem vê o cara, como é que ele vai ostentar? Se o cara é na dele quietaço. Não precisa ostentar. E eu não estou aqui criticando ninguém, porque eu estou saindo dessa fase, brigando comigo mesmo, com a minha mente. Eu digo, meu amigo, para com isso. Até uns dias atrás, pra você ter ideia, tinha dois carros, duas Ford Explorer. Esse aqui é uma, que é a que eu tenho hoje, e eu tinha outra, essa aqui é 2011. A outra era 2002, muito bonitinha. E eu sentia a diferença aqui quando eu chegava em algum local com essa e quando eu chegava com a outra. Nós somos muito bestas. Nós não temos nada para oferecer, mas queremos mostrar um bem-estar. Pô, eu tô bem. A gente não precisa passar por isso. Você vê que eu estou falando no primeira pessoa, terceira pessoa do plural. Eu, tu, eles. Nós, vós. Primeira pessoa do plural. Eu estou falando na primeira pessoa do plural, que é porque eu me incluo nisso. Eu ainda brigo com minhas emoções. Mas eu tenho conseguido vencer. Por que eu estou falando isso para você? Pelo amor de Deus, ainda dá tempo de acertar. Ainda dá tempo de consertar. Você é contra então de você ter um carro bom, roupa boa? De jeito nenhum. A partir do momento que você enxergar que você já está nessa fase, que ter um carro bom, comprar roupas em lojas de grife, frequentar restaurantes caros todos os momentos, toda semana,
Quando isso não afetar naquilo que você construiu, isso vai ser consequência de quem a gente se torna, entendeu? Eu tava conversando isso com uma pessoa. Galera, eu só falo isso porque de fato acontece 24 horas em todos os lugares que você for. Existem pessoas querendo mostrar que estão bem, mas na verdade não estão construindo nada. Você tá entendendo? Antes de comprar qualquer coisa, se pergunte: eu tenho como pagar à vista? Vai fazer falta para mim? Ah, não vai fazer falta não, Diego, tá dentro do meu orçamento do mês. Beleza, quanto do seu orçamento do mês você tá focando em separar para transformar numa rendazinha extra? Entra o segundo ponto. O que é que rico faz que pobre não faz? Rico, quando pega em dinheiro, ele já procura uma oportunidade para transformar aquilo em mais dinheiro para ele. O rico, ele tem uma mania muito grande de querer comprar as horas do futuro. Ele investe hoje para trabalhar muito menos amanhã. Então todo processo que a gente passa na vida tem um negócio chamado plantio e colheita. O problema é que a gente que não tem... e eu abro aqui um parênteses antes de concluir o raciocínio. Eu não julgo ninguém, eu estou me libertando desse processo. Não é fácil, mas é necessário. Então isso nada mais é do que a falta do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que transforma o homem? A verdade. O que é que tira o homem da inércia? O que é que faz o homem se movimentar, evoluir, crescer? O conhecimento. Coisas novas te levam a lugares novos, a raciocínios novos, a pensamentos novos, a ações novas que geram resultados novos. Entendeu? Então dá tempo, na simplicidade de que você tenha, não importa qual seja o seu recurso, dá tempo de ainda recomeçar. O pobre, voltando aqui para a conclusão do raciocínio, vocês pensam que eu me perdi, né? Só porque eu tenho TDAH não diagnosticado, mas eu não tenho não, eu não me perdi não. O pobre, quando vê o dinheirinho sobrou R$50 no final do mês, ele já pensa logo, vamos comer uma pizza onde? Galera, parece engraçado, mas eu sei que tem muita gente se identificando com isso. Porque é a realidade da grande maioria. Nós temos uma mania de não conseguir. O nosso cérebro é programado para dizer assim: não deixe nada para amanhã, não sobre nada para o mês que vem. Tem um trecho na Bíblia, eu queria lembrar do versículo agora, eu não consigo lembrar. Talvez eu coloque aqui na edição, pronto. Que vai falar assim: aquele que junta aos poucos, lá na frente enriquecerá. É alguma coisa do tipo. Alguma coisa, mas o sentido do texto é esse. Eu vou colocar aqui na edição. Vou buscar na Bíblia e vou colocar na edição. Eu faço questão de sempre lembrar aqui: não estou querendo ensinar nada para ninguém. Eu só estou compartilhando decisões que eu tenho tomado e tenho colocado em prática na minha vida. Tem como você, tem como eu deixar de ser pobre de forma natural. A nossa mentalidade, a nossa cabeça, infelizmente, está programada assim: pô, eu queria ser rico, mas como é a realidade que eu estou hoje, como eu não vejo expectativa, o que é que eu faço? Eu desisto logo. Não vai dar, então a vida é só uma, vamos para frente que se exploda o mundo. E assim a gente vai vivendo. Qual é a sua maior dor? É estressante? Você ter que ralar, trabalhar pra caramba, planejar, pensar, economizar, passar por fases de não vou gastar nada hoje, vou investir naquilo que eu acredito, porque amanhã vai me dar resultado. É estressante, é chato, você não vê resultado de imediato. Beleza, você não vê, não dá pra ver. E cada pessoa tem um resultado num período diferente. É estressante passar por tudo isso? É, porque a vida tá passando. Mas é estressante você tá há 10 anos numa situação que você não vê nenhuma melhora, você vê seus filhos passando por qualquer tipo de privação e você não poder suprir um desejo do seu filho, uma vontade, uma necessidade básica. É a realidade da maioria dos brasileiros. O que eu tenho aprendido e eu tenho de fato colocado em prática vai me trazer resultados. Infelizmente o ser humano vive de resultados. Você só vai acreditar em mim quando eu mostrar resultados. Só que quando eu for mostrar resultados, já passou muito tempo para você. Então não se agarra ao que eu estou falando, se agarra à base e à lógica da coisa, se agarra aos princípios do negócio, entendeu? Se você vê lógica no que eu estou falando, se você entender como funciona a cabeça dos ricos, dos milionários, das pessoas que prosperaram, e você for pesquisar e querer colocar em prática, você vai ver que foi uma lógica natural. Na sua grande maioria foi uma lógica natural.
Então, galera, eu poderia falar aqui para vocês diversos outros exemplos. Eu sempre gosto de deixar um exemplo prático. Quando eu morava em Fortaleza, tinha um cara que era gerente de uma distribuidora, na qual eu atendia ela. Era um cliente nosso. Não era cliente meu, não. Era cliente de um amigo meu que tinha trabalhado comigo. E esse cara foi promovido para ser gerente lá em outra cidade, Juazeiro do Norte. Saiu de Fortaleza e foi para Juazeiro do Norte, ser gerente da regional de lá. Esse cara foi morar no melhor condomínio da cidade. Botou os filhos na melhor escola da cidade. Resumindo, você entra no melhor condomínio da cidade, você está no padrão de pessoas que estão muito bem, os melhores da cidade. Então você também quer fazer parte daquele padrão. Aí você vai melhorar todo o seu padrão, os ambientes onde você frequenta, as roupas que você usa, você vai ter que se encaixar no padrão. Ou você foi morar no melhor condomínio para ser o pobre da história. E aí o cara, resumindo a ópera, o cara se ferrou, porque o padrão que ele quis entrar, só porque tinha sido promovido, era muito mais alto do que o que ele queria. E ele não tinha deixado nada em mente para poder investir e transformar em renda extra. Ele gastou tudo no padrão de vida dele. Esse é o nosso maior erro. Nunca coloque o seu padrão de vida linha a linha com o seu ganho. Você tem que deixar, é importante que nós deixemos um pouquinho para que nossa cabeça respire e diga assim, eu posso investir nisso aqui. Isso é extremamente importante, galera, extremamente importante. Pensa nisso, adote os pensamentos de rico, adote a cultura, adote as ações de que os ricos tomaram para se tornar quem eles são hoje. Saíram da pobreza porque eles tomaram ações diferentes, fizeram coisas novas, pagaram o preço, fizeram sacrifício. Deus te abençoe, nós estamos juntos. Não se esquece, deixa um like nesse vídeo, compartilha se faz sentido para você. Quer crescer junto? Vamos crescer juntos. Quem está falando aqui com você é um cara simples que tem entendido isso e tem tomado ações novas e os resultados vão vir lá na frente. Não espere para amanhã aquilo que você tem condições de fazer hoje. Pelo amor de Deus, Deus te abençoe. Se você ama sua família, se você ama seus queridos, seus parentes, você tem que prosperar. Não importa o tempo que custe. Só faça a coisa certa. Deus te abençoe. Tamo junto e vejo no próximo vídeo.